Marcos capítulo 12, o versículo 14 em diante. E chegando a eles disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de que ninguém te se dá, porque não olha a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Eles perguntando a Jesus: é justo nós pagarmos impostos, os quais não trazem nenhum benefício para nós? Essa era a ideia deles. Então ele, conhecendo sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. Jesus, ele já conhecia. Quando Jesus usa a palavra hipocrisia, hipócritas, porque Jesus, ele, como profeta do Senhor, ele conhecia, ele sabia. E também nem precisava também ser profeta ou ter alguma revelação, porque Jesus já conhecia esses homens. Dois inimigos se juntaram para destruir uma pessoa que eles consideravam inimigos dele, que era Jesus. Então Jesus, ele diz aí, traga uma moeda. E eles lhe trouxeram e disse-lhes: de quem é esta imagem e a inscrição? E eles disseram: é de César. Então eles estavam esperando que Jesus dissesse assim: não, já que nós somos dominados pelos romanos e o imposto é uma prova que nós somos dominados, então não vamos pagar imposto a César. Então eles estariam ali querendo fazer a oposição a César, o qual a moeda tinha o rosto de César. E uma expressão que dizia que o sumo César, grande César, ali é como se ele fosse uma divindade, Há muitas expressões que as pessoas usavam, por isso que muitos judeus não gostavam da moeda romana. E Jesus, ele conseguiu ali uma inscrição, uma moeda, segundo tudo indica que essa moeda que Jesus conseguiu era o valor de um dia de trabalho de um homem. E Jesus pergunta, de quem é a imagem, de quem é a inscrição, e eles disseram de César. Eles não estavam ali preocupados com o povo, porque os impostos que os romanos recebiam eram para o proveito deles mesmos, de Roma, do imperador. Não tinha nenhum benefício para o povo. O povo vivia na miséria. Mas eles queriam ali encontrar alguma forma de jogar o governo romano contra Jesus. Mas Jesus, ele sabia muito bem. Jesus, ele não discutiu política, se tinha que pagar imposto ou não. Porque os judeus também, ele já tinha, desde quando o templo, o tabernáculo foi erguido, tinha ali a oferta para o templo, que todos os homens de 22 anos para cima, 21, tinham que dar. E Jesus, ele não discute, ele diz, E Jesus respondendo, disse-lhe: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, muitas vezes as pessoas, elas se aproveitam de uma posição religiosa, que era a situação desses homens aqui. Se aproveitavam de uma situação religiosa, e Jesus estava atrapalhando, Jesus estava tirando a multidão deles, e eles queriam colocar Jesus aqui em uma situação difícil. Mas Jesus, ele conhece muito bem. Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus, ele poderia dar uma explicação extraordinária aí, mas ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a palavra tem que ser para que o homem mude. A palavra de Deus é para corrigir o homem. A palavra de Deus não é... A Bíblia, ela não discute a política. A Bíblia orienta como você ser um político, como você saber praticar política. Infelizmente, muitos países estão assim, como Roma, da época de Jesus. Cobrava impostos
mas para o seu bem próprio, para desfrutar. E o povo continuava na miséria. Mas Jesus Cristo, ele veio dizer que aquilo que é de Deus, você deve dar o que é a Deus. Aquilo que é do governo, você deve dar para o governo. Muitas pessoas questionam as igrejas, mas não questionam o governo. Não vai lá, né? Mas Jesus Cristo, ele quer que você dê a Deus o que é de Deus. E o que ele quer que você faça é que siga ele, que cumpra os ensinamentos dele. Não seja como esses homens que conheciam as leis, as tradições, os dogmas, os costumes, mas não seguiam Jesus. Eles eram religiosos. Eles eram homens que mostravam serem religiosos, mas por fora. Por dentro, como o próprio Jesus disse, era um sepulcro caiado. Então, que tipo de pessoa você está demonstrando que é perante Deus?